Cor Jesu, verbo Dei substantiale ter unitum, miserere nobis. Cor Jesu fornax ardens caritatis, miserere nobis. Salve Maria, viva Cristo Rei. Eu preparei uma pequena catequese sobre o modernismo. Essa catequese foi apresentada numa conferência para as famílias, sobre os efeitos da modernidade nas famílias. E como é um resumo, e um resumo até grande, eu vou quebrar em mais de um vídeo, tentar fazer em vídeos de meia hora. Então, peço ao bom Deus que me ilumine para que eu profira corretamente as palavras que devem chegar aos corações. Eu inicio dizendo o que foi dito na primeira carta de São João, no capítulo 5, versículo 19. Ele diz assim: o mundo jaz sob o maligno. Devemos guardar essas palavras porque ela vai nos conduzir até ao final de toda essa catequese, pequena catequese, sobre o modernismo, e seus efeitos malignos na sociedade e principalmente nas famílias. Lembrando que o homem é um animal racional. Criatura feita à imagem e semelhança de Deus, não quer servir a Deus, mas a si mesmo. Lê do engano. Quem não serve a Deus, serve ao diabo. O homem decaído não consegue amar a Deus, logo se torna egoísta, desobediente. Nosso Senhor Jesus Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade encarnada, veio ao mundo para nos ensinar a fazer a vontade do Pai e nos deixar armas poderosíssimas contra o inimigo, ou seja, sua igreja, seus ensinamentos e seus sacramentos. Sua igreja fundada em Pedro, o primeiro papa de sua igreja, a católica apostólica romana. Seus ensinamentos, os constantes nas bem-aventuranças, que estão lá em Mateus, no capítulo 5, versículos de 1 a 14. Seus sacramentos, sendo o batismo, o crisma, a Eucaristia, a penitência, o matrimônio, o sacerdócio, que é a ordem, e a extrema unção. Deu o poder das chaves do céu a Pedro e aos apóstolos, ou seja, sua igreja nascente. Está lá em Mateus capítulo 16, versículo 19. Deu um mandato à igreja nascente. E depois ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar. Eis que estou convosco todos os dias, até o final do mundo. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Entre os séculos XIV e XVI, surge primeiramente na Europa um movimento mundial, a Renascença. O homem sente desejo de voltar ao paganismo. Tem início um movimento contra a religião católica, encabeçada pela maçonaria, que se intensifica e se estende pelo mundo inteiro. Com a infiltração dos membros da maçonaria no clero, surgem pequenas mudanças nos ensinamentos da igreja e nos sacramentos. Mudanças essas que avançam cada vez mais e de forma mais acelerada. A Revolução Francesa foi a mostra da força da maçonaria, que jurou enforcar o último rei com as tripas do último padre. Desde então, a maçonaria adotou uma estratégia mais leve: modificar o pensamento e os costumes da sociedade como um todo, de forma lenta e gradual, sem pressa, mas persistente e sutil. No início do século XX, tem início na Alemanha a Escola de Frankfurt, que uniu filósofos judeus, aproveitando ideias do judeu Karl Marx e aplicando numa revolução cultural de larga escala. A Escola de Frankfurt tinha por meta formar novos pensadores, atacando diretamente as universidades. Nasce assim a Revolução Social, que atingiu fortemente toda a Europa e o continente americano, principalmente os Estados Unidos, território dominado por judeus talmudistas ou noachistas, os mais modernos. Deus quer a família como uma escola de amor, um verdadeiro educandário do amor, onde a convivência conjunta de pais e filhos gere a oportunidade de exercitar esse amor. A família compete educar os filhos. Ao Estado compete o ensino. A família é o principal alvo do diabo, pois ele sabe que, ao destruir os laços familiares, consegue afastar o ser humano de Deus. O marxismo cultural, ou revolução cultural, ataca a base da sociedade, a família, por meio da educação.
Ataca os jovens desligando-os de seus pais. Desliga o aprendiz de seu mestre. As famílias são cada vez menores. Filhos são obstáculos para a ascensão social. Demandam muita responsabilidade e se tornam caros. A verdade passa a ser relativa. As relações passam a ser líquidas. O pecado não é mais importante. Mais importante é o que os outros pensam. Cresce o maldito respeito humano. O sexo, a busca por prazer, a ascensão de classe passam a ser mais importantes que tudo na vida. Lembrando que na década de 60 surgiu a revolução sexual. Não uma liberdade sexual, mas uma verdadeira libertinagem sexual. O solteiro, a quem não lhe é permitido o sexo, passa a usar e abusar dele. E agora de uma forma tão execrável que até sexo entre os amigos é permitido. O mundo oferece cada vez mais coisas de que não precisamos. Televisão de 50 polegadas, computadores, celulares cada vez mais caros, produtos eletrodomésticos que visam facilitar a vida, mas que no fundo, vão deixando o ser humano preguiçoso. E o ser humano preguiçoso raciocina menos, o ser humano saciado apenas quer o descanso. Com isso, o casal vai para o mercado de trabalho, a fim de obter coisas de que não precisam. O marketing impulsiona as vendas, dizendo às pessoas que elas precisam consumir a qualquer custo, que precisam ter esse ou aquele, e que o antigo já não serve mais, e que o bom é o novo, o moderno, quando nós bem sabemos que a durabilidade de todos os produtos em geral, nos últimos 60 anos, diminuiu muito. Aquilo que durava 5 até 10 anos, hoje não dura mais do que 1 ano, exagerando 2. Com isso, a necessidade de atualização ou de reposição se torna cada vez maior. Mas há um dado que é muito mais assustador. As crianças. As crianças vão cada vez mais cedo para as creches. Ficam sob a custódia do Estado. Uma vez um doutrinador escolar, não um verdadeiro professor, mas um doutrinador escolar, disse que era preciso que as crianças chegassem mais cedo para eles. Porque a criança chegando com 7 anos já vinha com alguma formação psicológica, social e educacional. E que ficava difícil mudar certos valores que essas crianças traziam. Então essas crianças precisavam ir cada vez mais cedo. Não demorou muito, hoje nós temos até creche 24 horas praticamente. Creches integral, né? Então, o casal delega ao Estado o educar. Porque como as crianças vão cada vez mais cedo para as creches, ficam sob a custódia do Estado. E mesmo as creches privadas, as creches particulares, hoje já acontece uma doutrinação, porque elas precisam se sujeitar a certas leis para poder funcionar e aí acabam sendo um pouco diferente das creches promovidas pelo Estado. Com isso, as crianças sentem muito a falta do carinho da mãe, da atenção, das brincadeiras com o pai. E essas crianças acabam se tornando egoístas e mimadas. Aumenta muito o número de pessoas com depressão e outras doenças psicológicas. E hoje já podemos perceber isso até mesmo nas crianças, como é gigantesco o número de crianças com problemas sociais, autismo e diversos outros problemas. Surgem, como se não bastasse todos esses problemas, vírus letais e vacinas que provocam mudanças genéticas. Há uma perda grande da uma parcela da população mundial, só nessa última epidemia. Os professores abrem mão de ensinar, já não se preocupam mais em ensinar e passam a uma doutrinação socialista. Me lembro do caso de uns professores que tinham acabado de participar de uma reunião do Estado sobre educação e uma professora saía saltitante, pulando, dizendo: que maravilha, nós não podemos mais perder tempo ensinando as crianças, nós precisamos doutriná-las. E estava tão alegre, tão feliz, quando se esqueceu da essência do professor. O professor deve ensinar, inclusive, valores morais e sociais. As mídias oferecem todo tipo de distrações. Hoje em dia, com o celular na mão,
Você consegue ficar até, se quiser, 24 horas ligado, só se distraindo, rindo à vontade. Com isso ocorre o emburrecimento das massas, porque nunca tivemos tanto acesso às bibliotecas, aos museus, através do celular. Mas o que se perde mais tempo é com as distrações, os vídeos engraçados ou curiosos. E sempre nos dizendo que nós precisamos saber disso, daquilo, quando não passam de futilidades que nos distraem e nos desviam daquilo que verdadeiramente precisamos buscar, o conhecimento. Porque o conhecimento, ele se dá da seguinte forma: a somatória dos dados formam a informação. A análise e processamento das informações levam ao conhecimento. Como isso já não ocorre mais entre as pessoas, então ocorre esse famoso emburrecimento das massas. Jovens cada vez mais perdidos, não sabem matemática, não sabem interpretar um texto, ninguém os barra. Os professores não podem barrá-los, devem permitir que continuem a progressão continuada. Percebe-se então uma tremenda inversão de valores. O caos é cada vez maior. Filhos que gritam com os pais, acham os pais burros, não aceitam opiniões, não aceitam sugestões e menos ainda se submeterem, né, às ordens dos pais. Os pais, para eles, viraram pessoas retrógradas que nada mais têm a ensinar a eles. E isso faz com que o jovem passe a depender do outro jovem, ele precisa ser aceito pelo outro jovem, e todos ficam muito dependentes da internet, né? Tudo se pesquisa na internet, como se tira uma mancha ou como que se faz uma bomba atômica, tudo está lá. Então essa tremenda inversão de valores vem causando muitos problemas, porque o que é importante para os jovens tem que ser rápido, muito rápido, eles não podem perder tempo, tem que ser resumido, eles não gostam de pensar, eles não querem que você dê a base, eles não querem que você dê a essência, eles querem o resumo, e isso está cada vez mais sentido. Com isso a família está isolada e muito desunida, não se sentam mais juntos para as refeições, nem no domingo não há mais união da família. É possível até numa cozinha, a família reunida comendo, mas cada um com o celular na mão. E pasme, até os pais. E aí quando alguém acha um vídeo engraçado, manda para o outro e todos riem juntos. Mas não há o olhar, olho no olho, não há mais aquela percepção de que algo de errado está acontecendo. O ser humano já não está mais disposto a fazer sacrifícios. Aliás, ele não quer nada duradouro. Ele já não aceita compromissos de longo prazo, não quer se comprometer com nada. Passamos a ter uma sociedade líquida, onde ninguém se prende a nada, ninguém se prende a ninguém. O namoro agora é precedido por duas fases, né? O conhecido e o ficante. Namorar já não é mais necessário, né? Eles estão dando a aliança de compromisso já depois que fica. Mas se casam, não dura mais do que 2 ou 3 anos. Triste isso. E as famílias, como disse, diminuindo cada vez mais. A sociedade, sem dúvida, está doente. Ela tem febre de novidades, tem ânsia de tecnologias, só respira ares de modernidades. O que é antigo virou retrô. É uma coisa para curtir, mas não para se levar a sério. É um hobby. Aquilo que é antigo não serve, não é uma indicação, não é uma preparação. Nós não estamos mais conhecendo o nosso passado, porque conhecendo o passado você pode projetar o futuro. Como não se planeja e não se quer saber de nada do passado, então veja como esses jovens estão vivendo, né? E que triste serão as próximas gerações. Já não se acredita mais no inferno e nem no diabo, né? Pasmem que determinados cardeais, uma vez, depois de uma conversa com o padre Gabriele Amorte, um exorcista muito famoso, na hora que ele estava indo embora, o cardeal segurou pelo braço e disse: nós bem sabemos, né, que o inferno não existe. O padre Gabriele Amorte fechou a porta de novo e disse: precisamos conversar. O senhor não entendeu nada do que eu tenho a lhe dizer. Então,
Se nem os cardeais acreditam mais no diabo, se a Igreja Católica, que sempre combateu o mal, se ela agora, muitos de seus membros, não estão acreditando, o que aconteceu? Como que nós chegamos a tudo isso? Como nós chegamos a esta loucura? Os papas Leão XIII e São Pio X previram esse malefício, combateram o modernismo, pois sabiam quais males adviriam. Vejamos o que nos ensina São Pio X por meio do Catecismo sobre o Modernismo. Mas isso nós vamos fazer no próximo vídeo. Até lá!